Oi gente, meu nome é Kathleen e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Fundação, a série da Apple TV Plus que nessa semana retornou para os novos episódios. Nós teremos o lançamento de um episódio por semana e nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro episódio e vou continuar aqui no canal falando sobre os demais episódios conforme forem lançados. Se você começou a assistir a segunda temporada de Fundação, mas não se lembra nada do que rolou lá na primeira, eu já tenho um resumão bem completo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards caso você queira assistir para conferir se você lembra de tudo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu no episódio, vou trazer aí a minha opinião, né, o que eu achei e também fazer algumas teorias para os próximos episódios. E vale lembrar, gente, que eu não li os livros de Fundação, tá? Então esse vídeo vai ser exclusivamente sobre a série. Bom, então bora lá falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada. É muito importante lembrar que essa temporada vai começar 138 anos no futuro. Lá no finalzinho da primeira temporada, no último episódio, a gente viu, né, que a Salvor e a Gale finalmente se encontraram. Mas esse encontro delas aconteceu 138 anos depois da linha do tempo que a gente estava acompanhando. Isso significa que todas as pessoas que a gente conhecia já não estão mais vivas e nós temos aí uma nova geração de protagonistas vindo. Mas nós ainda temos a Gale e a Salvor que se encontraram, né? Então esse episódio tem uma parte dedicada para esse reencontro. É uma situação super estranha, super constrangedora, porque elas são mãe e filhas, mas elas meio que não se conhecem e é super estranho como a Salvor é até mais velha que a Gale, né? Isso até é comentado, mas enfim, elas estão tentando se conectar ali, ao mesmo tempo que elas tentam se organizar para conseguirem sair dali, enfim, e tentar fazer alguma coisa aí pelo bem do futuro da humanidade e da Fundação. E essa questão da Gale já traz algo muito importante, que é sobre o Harry Seldon. No começo do episódio, a gente vê, né, o Harry meio alucinando, né, algo super estranho acontecendo. E aí a gente vai ver que a mente do Harry Seldon, né, a consciência, aquilo que sobrou dele, ela tá meio que se perdendo, fragmentada, ele tava liberando a loucura. E aí a gente vai ver que a Gale, quando ela foge da nave Raven lá na primeira temporada, ela leva consigo a consciência do Seldon, que estava dentro da adaga, né, dentro de um dispositivo ali na adaga que foi usada para matar o próprio Seldon, né? E quando ela leva aquilo, ele vai com ela, o que significa que ele não traçou o seu destino para Helicon, que é o que ele estava fazendo lá na primeira temporada. Lá em Helicon ele construiria a segunda fundação, que era uma parte bem secreta do seu plano. Para que a primeira fundação pudesse existir, a segunda também era necessária. E agora que a Gale, né, fugiu, que ela decidiu voltar para Snax, levando essa adaga que é o próprio Harry Seldon, isso não aconteceu. E então nós temos um Harry Seldon aprisionado, já que a Gale passou ele para dentro daquele prisma, né, que contém toda a teoria da psicohistória, e como ele tá aprisionado, ele tá ruindo, né, a mente dele tá se fragmentando, então a gente vê aqueles momentos meio que de loucura, mas com a ajuda do primeiro Radiante, ele consegue se libertar. Mas antes de falar da libertação do Seldon, como eu tava falando, gente, como ele não chegou a Helicon, isso trouxe mudanças muito significativas, e a Gale vai explicar pra Salvor, né, que segundo ali toda a teoria que elas conseguem ver no prisma, está dando meio que tudo errado. A primeira crise da Fundação foi solucionada lá na primeira temporada, graças à presença da Salvor. Era pra ser a Gale, mas a Salvor conseguiu cumprir ali o papel dela, mas agora nós temos a segunda crise, e como a gente viu nesse episódio, tem uma galera totalmente nova lá em Terminus, temos um novo guardião, não sabemos nada sobre eles ainda, mas eles vão ter que lidar com a segunda crise. Eles já sabem da segunda crise, o que é muito bom, isso estava nas previsões do Seldon, mas acontece que se essa crise não for vencida da maneira exata, virão muitas e muitas e muitas outras crises que pode até piorar a situação. Então a gente estava falando de 30 mil anos na escuridão que diminuiriam para 1000 anos, mas agora, devido a todos esses problemas, isso pode aumentar e, como a Gale falou, pode até se tornar um período assim eterno, né? Pode nunca acabar essa escuridão. Então esse é o problema que nós estamos, já que o plano do Seldon está ruindo totalmente.
E como eu falei, o Seldon vai conseguir, com a ajuda do primeiro Radiante, a sair, né, dessa sua prisão. Que é a cena que a gente vê lá no final do episódio, que ele finalmente sai procurando a Gale e ele tá com muita raiva. Ele quer, tipo, vingança, assim, por mais que ele seja só uma consciência, mas porque ele ficou preso ali por mais de um século, que é o tempo que a Gale ficou viajando pra Sinax. Sobre essa questão do Seldon ter se libertado, eu acredito que esse grupo, né, a Salvor, a Gale e o Seldon, é a melhor chance que eles têm para tentar salvar a fundação. Até porque eles são os nossos personagens remanescentes, né? Basicamente só sobrou eles desde a primeira temporada. Temos a Demerzel, enfim, temos uns detalhes, mas a maioria do pessoal foi renovado aí. Então eles três são os melhores aí para conseguir salvar essa situação. E eu acredito que eles vão trabalhar juntos. Apesar do Seldon e da Gale se odiarem, a Salvor está lá para garantir, né, fazer essa ponte amigável entre eles. E é o que eu acho que vai acontecer no próximo episódio. Pode ser que vai rolar umas tretas ainda, né? O Seldon vai querer matar a Gale vai querer matar o Seldon, mas eu ainda acho que vai dar certo e que com a Dagger, né, a nave em que elas estão, isso vai dar certo. Eles vão conseguir voltar para Terminus para terminar esse trabalho, impedir o Império, enfim, eu acredito que tem uma boa chance deles conseguirem se eles trabalharem juntos, porque não tem o que a consciência do Harry Seldon fazer, sinceramente, né? Ele nem tem um corpo propriamente dito, então ele sozinho não vai conseguir fazer nada. Mas agora vamos para Trantor, gente, vamos falar sobre o Império, que é uma parte muito importante nessa série. Bom, agora nós estamos, né, com o Cleon 17º no poder. Já passaram vários Cleons aí. Na primeira temporada, a gente tava falando do Cleon 12º e do Cleon 13º, né? Eles dois que seriam o irmão Dia e o irmão Alvorada, né, que rolou toda aquela treta e tudo mais. E agora estamos no Cleon 17º. E, gente, tem muitas mudanças por aqui. Primeiro, a gente vai ver que o irmão Dia está tendo um caso com a Demerzel, que é uma coisa que até então era nova pra gente. A gente nunca tinha visto uma relação desse tipo entre eles, o que é bastante problemática, né? Porque a Demerzel, além dela ser um robô, ela cria todos os Cleons desde que ele nasce, e é bem bizarro isso, mas eles estão juntos, estão tendo um caso ali. E pior ainda, né? Mais bizarro ainda, o Cleon está decidido a se casar. Gente, isso é uma coisa que não acontecia, é uma coisa totalmente nova, e logo a gente vai descobrir que isso meio que é uma estratégia para ele colocar, né, o Império em um poder ainda maior, né? Porque parece que o Império realmente está ruindo de acordo com as previsões do Seldon. Esse casamento dele vai ser com uma rainha de um outro planeta, de uma outra região, para que eles possam juntar as forças, né? Aquele tipo de coisa. Mas essa é uma situação ainda meio estranha, porque parece que essa rainha é meio ardilosa. Então, assim, não sabemos no que isso vai dar. E também isso acabou estremecendo, né, o próprio Império, porque os outros imperadores, né, o Alvorada e o Crepúsculo, não estão muito felizes com essa ideia de casamento, porque é algo que nunca foi feito, né? Enfim. Mas vamos ver o que vai dar nisso aí. Mas pelo pouco que eu vi, essa rainha, ela vai causar, com certeza, ela com certeza tem segundas intenções, sei lá, de matar o Cleon, de assumir o poder, coisas do tipo. E por falar em poder, Trantor ainda não tem uma nova ponte estelar, né, que foi destruída aí logo no comecinho da primeira temporada, foi o começo de tudo, basicamente, a explosão da ponte estelar. Eles não conseguiram reconstruir até esse momento, mas aqui na segunda temporada, Trantor ganhou uns anéis, né, esses anéis, até comentados no episódio, eles trazem meio que um poder, né, trazem uma imponência, é interessante e é uma forma deles acabarem suprindo a falta da ponte estelar, né? Então eles acharam uma maneira de suprir isso, né? Que é um objeto enorme que chama a atenção de todo mundo para fazer Trantor grandiosa, né? Fazer Trantor um grande planeta, para fazer jus aí a ser a capital do Império. E como eu falei, o Império tá precisando se fortalecer, né? Porque parece que tá dando tudo errado pra eles também. Logo no começo do episódio, a gente viu uma cena em que o Cleon, né, o irmão Dia, o principal, ele acaba sendo atacado no meio do momento ali que ele tava com a Demerzel e ele quase é morto. Então, isso mostra que a segurança do Império tá meio fragilizada, tem muitas pessoas querendo matar eles, mais do que antes, provavelmente, e eles estão tão fragilizados entre si que o irmão Dia acaba suspeitando, inclusive,
inclusive do Alvorada e do Crepúsculo, por causa do seu casamento, né? Ele fica, vocês não querem que eu case, então vocês devem ser suspeitos, né? Então, assim, você vê que é uma situação bem complicada, porque eles não estão no seu melhor ápice de união ali, como eles estavam na primeira temporada. Eu sinto já o Império bem mais enfraquecido agora. E uma coisa muito importante que acontece, né, falando sobre Trantor, sobre o Império, é que finalmente, depois de mais de 100 anos, encontra-se o corpo do comandante que estava naquela nave do Império, que foi enviada até Terminus na temporada anterior para checar o que estava acontecendo lá, porque Terminus tinha cortado a conexão com o Império, mas na verdade não era Terminus, né, gente? Eram os Anacreanos que tinham invadido Terminus. Eles cortaram a conexão e o Império mandou uma nave só para ver se estava tudo bem. E o comandante dessa nave, né, o corpo dele foi encontrado agora. E junto com o corpo dele foi encontrada a gravação que ele tinha feito, né, pedindo socorro ao Império e falando que tudo tinha dado errado, que eles tinham sido atacados, enfim. Isso nunca chegou ao Império, só agora, depois de mais de 100 anos. E vale lembrar, né, da primeira crise, né? Depois que tudo isso aconteceu, Harry Seldon saiu do cofre lá em Terminus e ele falou que aquela era a primeira crise, que eles tinham que se unir, né, os Anacreanos, os Tespianos, o pessoal ali da Fundação, tinham que usar a Invictus, que é a grande nave que eles conseguiram na primeira temporada, e por isso eles forjaram uma explosão solar, né, uma explosão de algumas estrelas ali, para parecer que Terminus tinha morrido, que Terminus tinha desaparecido do mapa, e foi isso que o Império acreditou. Mas agora que eles encontraram o corpo desse comandante e a sua gravação, eles sabem que Terminus não sumiu do mapa e que provavelmente estão bolando alguma coisa. E por isso o Império vai até Terminus, né, para travar uma guerra que é a segunda crise da Fundação. Tudo isso estava previsto pelo Seldon, né? Isso que eu falei agora foi mais ou menos um resumo do que aconteceu, mas isso é importante porque isso rola nesse primeiro episódio. E eu acredito que, assim, essa temporada, até pelos trailers, né, que a gente já tinha visto, é uma temporada de guerra, é uma temporada em que vai ter muita ação, muita coisa vai acontecer. E esse episódio, ele é só a preparação disso. Ele prepara esse terreno para o Império, né, ir até Terminus e acontecer tudo o que tem que acontecer. Então, assim, gente, nesse primeiro episódio, a gente tem uma apresentação dessa segunda temporada. A gente basicamente tem três núcleos, né? Três núcleos grandes, eu diria assim, que é o Império em Trantor, a Gale, a Salvor e agora o Seldon, né? Que são os nossos protagonistas remanescentes, né? Que continuam desde a primeira temporada. E a gente tem Terminus, que é uma galera totalmente nova, um novo guardião, a gente não conhece muito bem eles ainda. Nós temos esses três grupos que vão precisar se encontrar, né? Não em amizade, né? Porque a gente sabe que vai ser uma guerra, mas eles precisam se unir aí. Eu não sei, né, se vai levar a temporada inteira para que eles se encontrem, para que a guerra seja travada, e provavelmente vai ter muitas questões aí nesses núcleos internos, como, por exemplo, essa briga entre o Seldon e a Gale, enfim, que vai dar muito o que falar. As questões internas do Império, como esse casamento dele e contar mais sobre esse planeta, de onde essa rainha veio, né? O que tá acontecendo, qual é o interesse deles em tudo isso. Isso também vai acontecer e pode ser que a temporada vá levando a gente até uma guerra iminente que vai acontecer no final, né? Que pode ser o ápice dessa temporada. Mas assim, falando sobre esse primeiro episódio, né? Primeiros episódios geralmente são um problema, porque tem tanta coisa pra contar em séries como essa, que o primeiro episódio ele meio que prepara ali o terreno, é um episódio muito introdutório. Eu achei que foi um episódio não tão impactante, mas não que ele seja ruim. Como eu falei, nós temos uma grande trama para essa segunda temporada e esse episódio começa a nos apresentar as partes envolvidas para que a gente consiga, né, assimilar o que tá acontecendo, né, quem é quem, quais são os interesses e tudo mais. Resumindo, tivemos um bom retorno aí para a segunda temporada, um episódio ainda que com certeza não vai ser o melhor da temporada, mas ele já consegue fazer a gente pensar aí no que é possível acontecer daqui para frente. Ah, e um detalhe que eu queria falar que eu acabei não comentando sobre o Império, eu falei, né, sobre essa fragilidade deles, como eles estão totalmente mudados, e vale lembrar, gente, que teve aquela alteração no genoma, né, no DNA dos clones, né, do primeiro clone, então todos os clones, desde daquele irmão Dia lá da primeira temporada, todos eles já estão alterados. Então, a partir de agora, todos os Cleons têm ali uma alteração genética e não são mais cópias puras do primeiro. E eles sabem disso e parece que, como não deu pra resolver, eles estão vivendo com isso. Então, eles até comentam numa cena, né? Ai, deve ser o genoma alterado. Então, eles ainda sabem que isso acontece e, pelo jeito, não é mais uma abominação, já que eles não têm escolha. Inclusive, ficou ainda mais evidente essa questão deles serem substituídos a qualquer momento, né, por um outro clone que vai ser
decantado, que tem a idade perfeita deles e que vai ser decantado caso seja necessário. A gente tem a cena, né, do Cleon recebendo o tratamento, né, o irmão Dia recebendo seu tratamento para os seus ferimentos, já que ele foi atacado no começo desse primeiro episódio, e ele fala que não quer anestesia porque ele não quer dormir, porque ele tem medo de que se ele apagar, vão decantar um outro no seu lugar. Então, assim, isso mostra como a confiança deles no próprio sistema deles está bem abalada, e eu acho que isso ainda vai ser palco para muitas discussões nessa segunda temporada. Mas e você? Já assistiu o primeiro episódio de Fundação? O que você achou? Quais são as suas teorias para o que vai acontecer nos próximos episódios dessa temporada? O que você achou do episódio? Conta tudo pra mim, porque eu adoro esse bate-papo com vocês. Aqui nos comentários vocês podem deixar tudo o que vocês acharam. Gente, se for dar spoiler do livro, avisa antes, porque muita gente não quer saber spoiler dos livros, tá bom? E nós também temos um grupo no WhatsApp que nós podemos conversar mais sobre a série, né, sobre outras séries também. Todos os links estão aqui na descrição. Mas é isso, gente, esse foi meu vídeo, eu vou ficando por aqui, eu espero você aqui no canal, tá, pra continuar acompanhando Fundação comigo, vídeos toda semana assim que lançar o episódio, e a gente se vê por aí, até a próxima e tchau!